elas batem à sua porta. Rejeitam feriados tradicionais. Recusam transfusões de sangue. Não se envolvem em política ou guerras. Quem são, afinal, as Testemunhas de Jeová, uma seita perigosa ou legítimos ministros de Deus? Neste livro revelador, exploramos com profundidade e imparcialidade uma das organizações religiosas mais controversas e mal compreendidas do mundo. A partir de fatos documentados, relatos de observadores neutros e comparações com os cristãos do primeiro século, o autor analisa o que realmente define uma seita, e se esse rótulo se aplica às testemunhas. A conduta social, moral e cívica de seus membros. Suas doutrinas, liderança e práticas religiosas. Os mitos mais comuns, e o que dizem as evidências. O impacto real da sua fé na vida das pessoas e na sociedade. Se você já teve dúvidas, curiosidade ou até mesmo receios sobre as Testemunhas de Jeová, este livro é para você. Uma leitura honesta, respeitosa e informativa, para quem deseja entender, antes de julgar. Parte 1. A controvérsia sobre o termo seita. Em fevereiro de 1993, o mundo assistiu estarrecido a um cerco trágico no Texas, Estados Unidos, quando agentes da lei confrontaram um grupo religioso armado, resultando em dezenas de mortes, incluindo a de crianças. A mídia foi rápida em rotular o grupo como uma seita fanática. Casos como esse, assim como os do grupo de Manson, o suicídio coletivo em Joneston ou os incidentes na Coreia do Sul, consolidaram na mente pública a associação entre seita e perigo. Mas o que, de fato, define uma seita? Seria correto aplicar esse rótulo a qualquer grupo religioso que vá contra as normas convencionais ou que tenha práticas diferentes das tradições majoritárias? Entre os grupos que frequentemente aparecem em listas ou discussões sobre seitas estão as Testemunhas de Jeová. Conhecidas por sua obra de pregação de casa em casa, recusa práticas militares e posições políticas, e sua fé inabalável na Bíblia, as testemunhas são ao mesmo tempo respeitadas e incompreendidas. Neste livro, investigaremos: as Testemunhas de Jeová são uma seita no sentido negativo que o termo adquiriu? Ou seriam, como alegam, ministros de Deus que seguem fielmente o exemplo de Cristo e dos primeiros cristãos? Ao longo dos capítulos, exploraremos os critérios usados para definir uma seita, a história das Testemunhas de Jeová, sua conduta social, suas crenças e o modo como são vistas em diferentes partes do mundo. Nosso objetivo é fornecer ao leitor uma análise honesta, livre de preconceitos, baseada em fatos e evidências. Parte 2. Seitas, definição e perigos reais. A palavra seita provoca medo, desconfiança e até indignação. Ela evoca imagens de seguidores cegos, isolamento social, lavagem cerebral e, em casos extremos, tragédias humanas. Esse temor tem fundamento histórico. Ao longo das décadas, o mundo foi impactado por relatos estarrecedores envolvendo grupos religiosos que, sob a liderança de figuras carismáticas, conduziram seus membros a comportamentos autodestrutivos. O caso do rancho em Waco, Texas, em 1993, é um exemplo emblemático. O confronto entre agentes federais e membros de um grupo religioso terminou com 86 mortos. E antes disso, o mundo já havia testemunhado o horror do suicídio coletivo em Joneston, na Guiana, onde mais de 900 pessoas morreram após ingerirem veneno sob ordens de seu líder. Também houve os assassinatos brutais associados ao grupo de Charles Manson e a tragédia provocada por Park Sun-ja na Coreia. Em todos esses casos, os grupos em questão se apresentavam como religiosos, muitos até declaravam basear-se na Bíblia. Isso contribuiu para que a expressão seita passasse a carregar uma conotação extremamente negativa. Por isso, muitos passaram a se perguntar: como identificar uma seita? E como distinguir entre uma fé sincera e um culto perigoso? O que é, afinal, uma seita? Apesar de sua carga emocional, o termo seita possui definições objetivas em diversas fontes. A revista Newsweek descreve seitas como grupos pequenos extremistas cujos membros derivam sua identidade e propósito de uma única pessoa carismática.
Já a Zviak afirma que uma seita é geralmente um novo credo fundado em torno de alguém que muitas vezes se apresenta como a encarnação de Deus. Do ponto de vista institucional, o 100º Congresso do Estado de Maryland, Estados Unidos, definiu seita como um grupo ou movimento que demonstra excessiva devoção a uma pessoa ou ideia, e emprega técnicas de persuasão e controle eticamente questionáveis a fim de promover os objetivos de seus líderes. Em geral, seitas tendem a se isolar da sociedade, rejeitar valores amplamente aceitos e manter uma relação quase absoluta com um líder humano. Frequentemente, esse líder se apresenta como alguém divinamente escolhido, detentor exclusivo da verdade, e que deve ser seguido sem questionamentos. Além disso, práticas secretas, reuniões fechadas e um senso de exclusividade, o nós contra o mundo, são características frequentemente presentes nesses grupos. Uma preocupação moderna. Diante dos exemplos trágicos do passado e da definição acima, é compreensível que governos, instituições e a sociedade civil mantenham vigilância sobre grupos religiosos suspeitos. Especialistas no comportamento sectário alertam que o surgimento de novas crises sociais ou marcos históricos, como a virada de milênios, pode servir como terreno fértil para o crescimento de seitas, especialmente aquelas que anunciam o fim do mundo, ou oferecem soluções mágicas para as angústias humanas. Organizações especializadas em monitorar seitas afirmam que há milhares de grupos com características potencialmente perigosas espalhados pelo mundo. Uma dessas entidades chegou a alertar: há milhares de seitas prontas para se apoderar de seu corpo, controlar sua mente, corromper sua alma. Seduzirão a você e o espoliarão, providenciarão seu casamento e seus serviços fúnebres. Diante disso, a pergunta se impõe: seria justo colocar todos os grupos religiosos que apresentam doutrinas diferentes sob o mesmo rótulo de seita? Ou há critérios mais rigorosos e justos que devem ser aplicados? No próximo capítulo, começaremos a examinar se esses critérios realmente se aplicam às testemunhas de Jeová. Afinal, elas têm sido frequentemente mencionadas entre os grupos considerados diferentes. Mas seriam elas uma ameaça à sociedade? Ou seriam apenas uma expressão legítima de fé cristã? Parte 3. As testemunhas de Jeová no foco da crítica pública. Apesar de sua conhecida presença nas ruas, com sua pregação de casa em casa e ênfase no estudo da Bíblia, as testemunhas de Jeová são, com frequência, envoltas em controvérsia. A despeito de serem milhões no mundo todo, com atuação em mais de 200 países, elas ainda enfrentam olhares desconfiados e, em alguns casos, acusações injustas. Mas por quê? Parte da resposta está no fato de que as testemunhas de Jeová desafiam normas culturais e religiosas estabelecidas. Elas recusam-se a celebrar feriados tradicionais como Natal e aniversários, rejeitam transfusões de sangue por motivos religiosos, não participam de atividades políticas e se recusam a portar armas ou participar de guerras. Suas crenças diferem de maneira marcante da maioria das religiões cristãs, o que naturalmente gera estranheza, críticas e rótulos. A associação com o termo seita. Vários veículos de mídia e grupos antissectários incluíram as testemunhas de Jeová em listas de seitas, muitas vezes sem critério claro, apenas por apresentarem práticas doutrinárias consideradas radicais. Alguns artigos chegaram a colocá-las lado a lado com grupos perigosos e até criminosos, apenas por serem diferentes. Mas seria justo esse rótulo? Seriam elas realmente um grupo pequeno, extremista, de práticas ocultas, manipuladoras e liderado por um homem carismático autoproclamado como divino? A resposta, como veremos adiante, parece ser um retumbante não. No entanto, é preciso reconhecer que o julgamento público raramente se baseia em investigações criteriosas. A história mostra que até mesmo Jesus Cristo e seus discípulos foram acusados de pertencer a uma seita e de causar perturbações sociais. O efeito da desinformação. Desinformação e preconceito caminham lado a lado. Um exemplo disso vem da cidade de São Petersburgo, na Rússia. Uma autoridade local declarou que, inicialmente, as testemunhas de Jeová haviam sido apresentadas como uma seita secreta que se ocultava e chacinava crianças, e cujos membros se matavam. No entanto, após trabalhar diretamente com membros dessa religião na organização de um congresso, a mesma autoridade mudou radicalmente de opinião. Vejo agora pessoas normais, sorridentes, até melhores do que muitas que conheço.
Elas são pacíficas e calmas, e amam muito umas às outras. Esse relato reforça um ponto crucial. Muitas vezes, o que separa a difamação da compreensão é o contato direto com os fatos e com as pessoas. A imagem de fanatismo, isolamento e controle mental imposta às testemunhas de Jeová começa a ruir quando se observa seu comportamento público, seu envolvimento com a comunidade e sua conduta ética. Quando a fé provoca incômodo. A verdade é que qualquer grupo que se recuse a seguir a corrente dominante pode ser alvo de desconfiança. As testemunhas de Jeová não fazem segredo de sua crença de que o atual sistema mundial está condenado e de que somente o reino de Deus poderá resolver os problemas da humanidade. Essa crença, embora pacífica e amparada na Bíblia, incomoda os que preferem ver a religião como algo estritamente pessoal e sem implicações práticas para a sociedade. Além disso, a recusa das testemunhas de participarem em atividades patrióticas ou políticas é, em alguns contextos, interpretada como deslealdade. Mas para elas, a fidelidade ao reino de Deus está acima de qualquer lealdade nacional, uma posição que, embora impopular, é baseada em sua interpretação das Escrituras. Assim, a aversão que algumas pessoas sentem por esse grupo nem sempre se origina de más ações ou doutrinas prejudiciais, mas da coragem de ser diferente em um mundo que valoriza o conformismo. No próximo capítulo, examinaremos como as acusações feitas contra as testemunhas de Jeová ecoam, curiosamente, as mesmas dirigidas a Jesus Cristo e seus discípulos, e como isso nos ajuda a contextualizar o debate sobre o que é, de fato, uma seita. Capítulo 4. Cristianismo primitivo e as acusações contra Jesus. A rejeição e o julgamento injusto de grupos religiosos não são fenômenos recentes. De fato, o próprio fundador do cristianismo, Jesus Cristo, foi alvo de acusações severas, e todas elas, injustas. Jesus foi chamado de beberrão, glutão, violador do sábado, blasfemador, servo de Satanás e até subversivo político. Mateus 9:34, 11:19, 12:24, João 8:13, 19:12, acusações como essas vinham, muitas vezes, não da população em geral, mas de líderes religiosos e políticos, aqueles que se sentiam ameaçados por seus ensinamentos e sua crescente influência entre o povo comum. Após sua morte, seus discípulos também enfrentaram hostilidade intensa. No livro de Atos, encontramos cristãos sendo arrastados diante de tribunais e governantes, acusados de subverter a terra habitada, Atos 17:6, causar tumultos, Atos 16:20, e até de atiçar sedições entre os judeus, Atos 24:5. Era comum que a fé cristã fosse tratada como uma seita dissidente e perigosa. O próprio apóstolo Paulo, talvez o mais conhecido missionário do cristianismo primitivo, foi identificado como uma peste pelos seus opositores. Atos 24:5 e 6, e em Roma, os líderes judeus reconheceram, quanto a esta seita, é sabido por nós que em toda parte se fala contra ela. Atos 28:22. Esses registros mostram que os primeiros seguidores de Cristo eram rotulados como subversivos e heréticos, mesmo sendo, em essência, homens e mulheres pacíficos, devotados a Deus e ao bem do próximo. Isso levanta uma questão crucial: se os primeiros cristãos foram acusados de ser uma seita, com todos os estigmas que isso implica, será que o simples fato de alguém receber esse rótulo hoje é suficiente para condená-lo? Um padrão que se repete. O que torna esse paralelo tão relevante é que muitos dos argumentos usados contra os primeiros cristãos ainda são empregados hoje contra grupos religiosos como as Testemunhas de Jeová. Assim como os discípulos de Jesus, elas seguem práticas que se chocam com as normas sociais predominantes. E como no primeiro século, isso desperta oposição e, muitas vezes, perseguição. Mas vale lembrar, o que a maioria pensa nem sempre está certo. As autoridades que condenaram Jesus e seus apóstolos eram altamente respeitadas e influentes. Ainda assim, estavam profundamente equivocadas. É por isso que, ao considerar a validade das críticas feitas às testemunhas de Jeová, ou a qualquer grupo religioso, é vital ir além das aparências e examinar os fatos com justiça. Estar na minoria, contrariar tradições ou ser alvo de calúnias nunca foi, por si só, prova de erro, muito menos de malícia. A lição do passado. A história do cristianismo primitivo nos mostra que o verdadeiro discipulado nem sempre é popular. Muitas vezes, é desconfortável.
Quando Jesus disse que o caminho para a vida seria estreito e que poucos o encontrariam, Mateus 7:13, 14. Ele alertava sobre a rejeição que seus seguidores enfrentariam, uma realidade que se confirmou ao longo dos séculos. Assim, antes de julgar um grupo religioso por sua impopularidade ou por não seguir as tendências culturais, é importante perguntar: será que não estamos, como os fariseus, rejeitando algo que não compreendemos? Será que o desconforto causado por certas crenças não é, na verdade, um reflexo da firmeza espiritual de quem está disposto a nadar contra a corrente? No capítulo seguinte, analisaremos com profundidade se as testemunhas de Jeová realmente se enquadram nos critérios clássicos que definem uma seita, ou se, na verdade, estão sendo julgadas da mesma forma injusta como foram os cristãos do primeiro século. Parte 5. Comparando seitas versus testemunhas de Jeová. Ao longo das décadas, a palavra seita adquiriu uma conotação carregada de perigo, engano e manipulação. Quando esse rótulo é aplicado de forma indiscriminada a qualquer grupo religioso que seja diferente, corremos o risco de cair em julgamentos apressados e injustos. Mas como saber se um grupo religioso realmente é uma seita no sentido negativo da palavra? E, aplicando esses critérios de forma justa, as testemunhas de Jeová se encaixam nessa definição? Vamos comparar, ponto a ponto. Um segmento de um líder carismático autoproclamado divino. Seitas, geralmente são centradas em uma figura humana que se apresenta como escolhido exclusivo de Deus, ou como o próprio Deus encarnado. Seus seguidores são estimulados a obedecer cegamente. Testemunhas de Jeová não seguem nenhum líder humano. São dirigidas por um corpo governante, um grupo coletivo de anciãos, que explicitamente aponta Jesus Cristo como o verdadeiro líder da congregação cristã. Não há culto à personalidade, nem idolatria a qualquer pessoa. 2. Controle psicológico ou manipulação mental. Seitas usam técnicas de isolamento, medo e lavagem cerebral para manter os membros dependentes emocionalmente do grupo. Testemunhas de Jeová convidam à reflexão pessoal e ao exame das Escrituras. O estudo da Bíblia é feito com base no raciocínio, e a entrada ou saída da religião é voluntária. Não há coerção ou ameaças. Os membros são incentivados a agir por convicção, não por imposição. 3. Isolamento da sociedade e das famílias. Seitas incentivam o rompimento com familiares, amigos e o mundo exterior, criando uma bolha controlada. Testemunhas de Jeová vivem em meio à sociedade, estudam, trabalham, interagem com colegas e familiares, mesmo os que não compartilham sua fé. São conhecidas por respeitar a família, conforme os princípios bíblicos. 4. Reuniões secretas e práticas misteriosas. Seitas realizam rituais ocultos, com acesso restrito e linguagem codificada. Testemunhas de Jeová realizam reuniões públicas em locais abertos, salões do reino, com convites frequentes à comunidade. Seus ensinos são simples, baseados na Bíblia, e qualquer pessoa pode assistir sem restrições. 5. Doutrinas excêntricas sem base bíblica. Seitas promovem crenças fora da realidade, com interpretações criadas por líderes sem base nas Escrituras. Testemunhas de Jeová, embora diferentes da maioria, suas doutrinas são fundamentadas na Bíblia e acompanhadas de textos de apoio. Muitos estudiosos reconhecem que seu sistema de ensino é metódico, organizado e biblicamente coerente. 6. Interesse financeiro ou exploração dos membros. Seitas, muitas exigem contribuições financeiras compulsórias, enriquecem líderes e exploram seus seguidores. Testemunhas de Jeová não cobram dízimo, não exigem ofertas, nem arrecadam dinheiro de maneira agressiva. Todas as contribuições são voluntárias e anônimas. Não há enriquecimento pessoal de líderes. 7. Envolvimento político ou revolucionário. Seitas, às vezes promovem ações extremistas, confrontos com autoridades ou ideologias subversivas. Testemunhas de Jeová mantêm neutralidade política e respeitam as autoridades civis, em harmonia com princípios bíblicos. Rejeitam o uso da violência, não participam em guerras e são reconhecidas por sua conduta ordeira. O veredito da comparação. A análise dos fatos mostra que as testemunhas de Jeová não correspondem às características típicas de uma seita destrutiva.
Ao contrário, são um grupo religioso bem estruturado, com conduta ética, doutrinas fundamentadas e uma atuação pública transparente. Elas podem até ser vistas como diferentes, e realmente são. Mas diferença não é sinônimo de desvio. No caso das Testemunhas de Jeová, essa diferença é muitas vezes um reflexo de sua tentativa de viver à risca o cristianismo do primeiro século, aquele que também foi taxado de seita por seus opositores. Parte 6. O comportamento e a reputação social das testemunhas. Quando se pensa em uma seita, é comum imaginar um grupo isolado, envolvido em práticas secretas, sob o controle rígido de um líder carismático, e com conduta social excêntrica ou até perigosa. Mas será que essa imagem se aplica às testemunhas de Jeová? Para responder a essa pergunta de forma justa, é necessário observar não apenas o que dizem seus opositores, mas também o que dizem observadores neutros, autoridades, estudiosos e pessoas da sociedade civil que têm contato direto com o grupo. Um olhar mais próximo. Um exemplo revelador vem da Rússia, onde uma autoridade da cidade de São Petersburgo relatou que, a princípio, as testemunhas de Jeová haviam sido descritas como uma seita que se escondia, sacrificava crianças e levava seus membros ao suicídio. Mas após participar da organização de um congresso internacional junto a elas, essa mesma autoridade concluiu: "Vejo agora pessoas normais, sorridentes, até melhores do que muitas que conheço. Elas são pacíficas e calmas, e amam muito umas às outras." Essa percepção não é isolada. A escritora Julia Mitchell Corbett, em seu livro Religion in America, afirma que as testemunhas são conhecidas por serem honestas, corteses e diligentes. Ela descreve suas reuniões como simples e abertas, realizadas em locais públicos chamados Salões do Reino, com foco no estudo da Bíblia, e não em rituais místicos ou cerimônias secretas. De fato, qualquer pessoa pode visitar um salão do reino, não há mistério, não há exclusão. As reuniões são anunciadas publicamente, e os visitantes são bem-vindos. Como a sociedade vê esse grupo? Ao contrário do que se esperaria de uma seita, as testemunhas de Jeová são amplamente reconhecidas por seu comportamento ético. Muitos empregadores, vizinhos e autoridades reconhecem nelas traços como honestidade, confiabilidade e respeito. A New Enciclopedia Britânica observa que as testemunhas insistem num elevado código moral de conduta pessoal. Isso inclui fidelidade conjugal, abstinência de drogas, honestidade nos negócios e respeito às leis civis, desde que estas não entrem em conflito com princípios bíblicos. Um diretor de projetos especiais de uma emissora de televisão americana, após uma reportagem tendenciosa sobre o grupo, escreveu às testemunhas: "Se mais pessoas vivessem como os da sua fé, esta nação não estaria nas condições em que se encontra." Esse tipo de depoimento mostra que, longe de serem vistas como perigosas, muitas testemunhas são admiradas por seu estilo de vida. Embora sejam diferentes em suas crenças, sua conduta tem conquistado o respeito de milhares de pessoas ao redor do mundo. Uma religião bem conhecida. Embora algumas fontes as chamem de minoria religiosa, as testemunhas de Jeová estão longe de ser um grupo obscuro. Em 1993, mais de 11 milhões de pessoas assistiram à comemoração da morte de Cristo promovida por elas, e esse número continuou crescendo nas décadas seguintes. Além disso, diversos governos já reconheceram oficialmente a organização como uma religião legítima, pacífica e de boa fé. Em decisão importante, a Corte Europeia dos Direitos Humanos declarou que as testemunhas têm o direito de expressar e divulgar sua fé, reforçando que não representam ameaça à sociedade. Se fossem uma seita no sentido destrutivo do termo, com lavagem cerebral, coerção psicológica ou exploração de seus membros, certamente não gozariam desse tipo de reconhecimento público e jurídico. O que dizem os que estudaram com elas? Milhões de pessoas ao redor do mundo já estudaram a Bíblia com as testemunhas, e muitas continuam em contato com elas sem se tornar membros. Se as testemunhas empregassem técnicas de controle mental ou manipulação, seria de se esperar um grande número de ex-membros fazendo denúncias públicas. No entanto, o que se vê são relatos de respeito, liberdade e educação bíblica clara. A grande maioria das pessoas que tiveram contato com as testemunhas admite: não houve coerção, nem medo, nem engano. Se há algo que distingue esse grupo,
é a ênfase no raciocínio lógico, na leitura direta da Bíblia e no convite constante ao pensamento pessoal. Examinaremos agora com mais profundidade as doutrinas específicas das Testemunhas de Jeová, aquelas que frequentemente despertam estranheza ou resistência, para entender se são de fato perigosas ou apenas diferentes. Parte 7. Crenças doutrinárias e prática religiosa. As Testemunhas de Jeová são, sem dúvida, conhecidas por sua conduta distinta e por doutrinas que frequentemente causam surpresa ou até resistência por parte do público em geral. Muitas dessas crenças vão de encontro ao que se tornou tradicional nas igrejas cristãs mais populares. Mas é importante perguntar: tais doutrinas são perigosas? Ou são apenas diferentes, e, talvez, mais próximas do cristianismo original? Uma fé fundamentada na Bíblia. Ao contrário do que se espera de uma seita, que costuma centrar suas crenças em interpretações pessoais de um líder carismático, as Testemunhas de Jeová sustentam que todas as suas doutrinas têm base exclusiva na Bíblia. Como observou a Encyclopedia of Religion, tudo o que elas creem baseia-se na Bíblia, e o grupo é conhecido por fornecer textos bíblicos para cada um de seus ensinos. Esse compromisso com a Bíblia leva as testemunhas a conclusões doutrinárias diferentes das igrejas tradicionais. Entre suas crenças mais conhecidas estão: Deus e Jesus. Acreditam que Jeová é o Deus Todo-Poderoso, e que Jesus é seu Filho, subordinado, e não parte de uma trindade divina. Reino de Deus. Pregam que apenas o reino de Deus trará soluções definitivas para os problemas da humanidade. Natal e aniversários. Não celebram essas datas por não encontrarem base bíblica para elas e por estarem associadas a práticas pagãs. A cruz. Não veneram a cruz, pois entendem que ela não era um instrumento usado na execução de Jesus e que a veneração de objetos viola o mandamento contra a idolatria. A alma e a morte. Creem que a alma é mortal e que os mortos estão inconscientes, aguardando a ressurreição, negando, assim, a existência de um inferno de fogo. Sangue. Recusam transfusões de sangue com base em textos bíblicos que proíbem o consumo de sangue. Política e guerra. Permanecem neutras em assuntos políticos e não participam de conflitos armados. Motivações religiosas, não rebeldia. Pode-se discordar dessas crenças, mas é preciso reconhecer que elas são baseadas numa leitura direta da Bíblia, e não em dogmas místicos ou interpretações arbitrárias. O jornal Daily Hampshire Gazette dos Estados Unidos comentou que a estrita interpretação da Bíblia pelas Testemunhas de Jeová proíbe muitas atividades que outros presumem ser apropriadas, tudo no empenho de seguir o exemplo dos cristãos do primeiro século. Em vez de tradições e rituais acumulados ao longo de séculos, as testemunhas preferem um retorno às raízes do cristianismo, algo que muitos estudiosos admitem ser mais fiel ao que era praticado pelos primeiros seguidores de Jesus. Além disso, seu sistema educacional é altamente estruturado. Os membros são incentivados a estudar, questionar, pesquisar e provar o que creem por meio das Escrituras. Ao contrário de doutrinas impostas por medo ou misticismo, há ênfase na convicção consciente. Um modo de vida diferente. Mais pacífico. As crenças das testemunhas influenciam diretamente seu estilo de vida. Elas se esforçam por viver com simplicidade, evitar vícios, ser honestas e manter relações familiares saudáveis. Não é de admirar que, em muitos países, tenham recebido reconhecimento oficial como grupo religioso pacífico e ético. Quando comparadas com as descrições clássicas de seitas, que incluem manipulação mental, isolamento, culto a líderes humanos e práticas destrutivas, as testemunhas claramente não se encaixam nesse molde. Elas não obrigam ninguém a aderir às suas crenças. Ao contrário, convidam as pessoas a examinar a Bíblia com liberdade, sem pressão. Muitas estudam por meses ou anos antes de decidir se desejam fazer parte da organização, e mesmo após o batismo, há liberdade pessoal quanto a escolhas práticas. Capítulo 8. Liderança entre as testemunhas. Quem guia o rebanho? Um dos traços mais marcantes das seitas perigosas é a centralização da autoridade em torno de um único líder carismático, muitas vezes considerado infalível, divinamente escolhido, ou até uma encarnação do próprio Deus. Nesses casos, o líder exerce controle absoluto sobre o comportamento, a consciência e até o destino espiritual dos membros. A obediência cega e inquestionável é a regra.
Mas será que isso se aplica às testemunhas de Jeová? A resposta, com base em sua própria estrutura e práticas, é não. As testemunhas de Jeová não veneram líderes humanos e não aceitam a ideia de uma figura central que fale em nome de Deus de forma pessoal ou autônoma. Na verdade, sua estrutura é diametralmente oposta ao padrão encontrado em seitas. Uma liderança coletiva e discreta. As testemunhas de Jeová são dirigidas, em nível mundial, por um grupo conhecido como corpo governante. Este não é composto por uma figura messiânica, mas por um pequeno grupo de anciãos experientes que atuam como um conselho administrativo, e não como mediadores entre Deus e os homens. Esse corpo, com sede nos Estados Unidos, supervisiona a obra mundial da organização, mas sempre enfatiza que Jesus Cristo é o verdadeiro cabeça da congregação cristã. Eles não se apresentam como infalíveis e nem exigem adoração ou devoção pessoal. Suas decisões são explicadas com base nas Escrituras, e os membros são incentivados a confirmar por si mesmos se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. Essa abordagem está em total contraste com as seitas, onde o líder é muitas vezes visto como canal exclusivo de comunicação divina, acima de qualquer questionamento. Igualdade entre os membros. Outro ponto notável é que as testemunhas de Jeová não possuem uma classe clerical. Não existem padres, pastores ou títulos honoríficos. Todos os membros batizados são considerados ministros ordenados e participam ativamente da pregação e do ensino bíblico, independentemente de seu nível de instrução, status social ou tempo de associação. Embora existam anciãos que cuidam da congregação local, supervisionando aspectos organizacionais e espirituais, esses homens não recebem salário, não usam vestes especiais e não têm privilégios cerimoniais. Sua função é servir, não dominar. Essa estrutura reflete as palavras de Jesus em Mateus 23, 8-10, onde ele disse: Todos vós sois irmãos, o vosso líder é um só, o Cristo. Evitando a idolatria humana. Essa recusa em criar hierarquias pomposas ou idolatrar homens tem sido uma marca das testemunhas desde seu início. Como declarou a Encyclopedia of Religion, uma classe clerical e títulos de destaque são proibidos. Esse posicionamento não é apenas doutrinário, é prático. As publicações, assembleias e discursos das testemunhas de Jeová apontam constantemente para Jesus Cristo como modelo a ser seguido. O foco é em sua vida, seus ensinamentos e seu papel como líder espiritual designado por Deus. Em contraste, seitas geralmente dependem da figura de um líder que é central em todos os aspectos, desde as doutrinas até os comportamentos mais cotidianos dos membros. Já entre as testemunhas, a liderança é descentralizada, servidora e baseada em princípios bíblicos, e não em carisma pessoal. A quem realmente seguem? Em resumo, as testemunhas de Jeová seguem a Jesus Cristo, como o próprio nome da religião implica, elas são testemunhas de Jeová, como os antigos profetas, mas obedecem e imitam a Cristo como seu líder e guia espiritual. Elas rejeitam qualquer forma de adoração a líderes humanos, evitam títulos eclesiásticos, não cultuam imagens ou símbolos, e promovem a humildade e a igualdade entre todos os seus membros. Por isso, qualquer comparação com as características manipuladoras e autoritárias das seitas não se sustenta à luz dos fatos. Parte 9. A verdade por trás dos mitos. Na era da informação, poucos grupos religiosos geram tantas opiniões divergentes quanto as testemunhas de Jeová. Para alguns, são exemplos de fé sincera e vida moral. Para outros, são vistos com desconfiança e, em alguns casos, hostilidade. Mas até que ponto essas opiniões negativas refletem a realidade? Este capítulo examina os principais mitos associados às testemunhas de Jeová e confronta essas ideias com os fatos, mostrando o que realmente ocorre entre os membros dessa religião. Mito 1. Eles fazem lavagem cerebral nos membros. Nada é mais frequentemente repetido, e mais infundado, do que a acusação de que as testemunhas de Jeová controlam mentalmente seus adeptos. Mas, ao contrário das táticas coercitivas usadas por seitas manipuladoras, a adesão entre as testemunhas é voluntária e baseada no estudo bíblico. Milhões de pessoas ao redor do mundo já estudaram com elas e abandonaram o estudo quando quiseram, sem perseguição ou ameaças. Muitas inclusive mantêm relações amigáveis com testemunhas. Não há gritos, sessões de manipulação emocional,
nem hipnose, mas sim leituras da Bíblia, perguntas e raciocínio lógico. A própria organização convida as pessoas a examinar todas as coisas, 1 Tessalonicenses 5:21, não a crer cegamente. Mito 2. Eles se isolam da sociedade. Outra acusação comum é que as testemunhas vivem isoladas em comunidades fechadas, alheias à vida em sociedade. Isso não é verdade. As testemunhas trabalham com colegas de várias religiões, frequentam escolas e universidades, mantêm contato com vizinhos e familiares, e são cidadãs comuns, exceto em um ponto: evitam envolvimento político e militar, por motivos de consciência religiosa. Na verdade, elas se destacam por viver dentro da sociedade, mas sem se conformar com seus valores morais muitas vezes decadentes. Elas não se retiram do mundo, apenas evitam o que entendem ser prejudicial à fé cristã. Mito 3. Elas não fazem obras humanitárias. Apesar de não operarem hospitais ou grandes ONGs, as testemunhas de Jeová prestam ajuda humanitária em larga escala, especialmente após desastres naturais, conflitos ou crises econômicas. Em vários países, inclusive no Brasil, são conhecidas por sua rapidez em organizar socorros a vítimas de enchentes, terremotos e incêndios. Equipes voluntárias reconstroem casas, distribuem alimentos e acolhem os necessitados, sem discriminação de fé. A diferença é que não divulgam essas ações com alarde, pois seguem o princípio cristão de não fazer tocar trombeta diante de si ao praticar o bem, Mateus 6:2. Mito 4. Elas são contra a ciência e a medicina. As testemunhas de Jeová aceitam tratamentos médicos, exames, cirurgias e remédios. O único ponto que gera polêmica é sua recusa a transfusões de sangue, baseada em textos bíblicos como Atos 15:29. Contudo, elas não rejeitam a medicina moderna. Trabalham em parceria com médicos que oferecem alternativas eficazes, como a cirurgia sem sangue, um ramo que, aliás, cresceu graças à demanda de pacientes testemunhas e hoje beneficia milhares de não testemunhas ao redor do mundo. Mito 5. Elas só querem doutrinar as pessoas. Muitos dizem: eles batem a porta só para me convencer da religião deles. Mas a realidade é que as testemunhas veem o ministério público como uma forma de expressar amor ao próximo. Elas não impõem sua fé, oferecem. Se a pessoa não quiser ouvir, elas se despedem com respeito. Elas seguem a instrução de Jesus: ide, portanto, e fazei discípulos. Mateus 28:19. Isso é evangelismo cristão, não dominação sectária. A voz de observadores neutros. Vários jornalistas, estudiosos e até tribunais reconhecem que os mitos sobre as testemunhas não resistem a um exame sério. Um jornalista da República Tcheca escreveu: é óbvio que as testemunhas, têm uma enorme força moral, não são fanáticas. São pessoas envolvidas em obras humanitárias. A Corte Europeia de Direitos Humanos confirmou o direito das testemunhas de ensinar sua fé e reconheceu que se trata de uma religião legítima, não de uma organização perigosa. As portas estão abertas. Ao contrário das seitas secretas exclusivistas, as testemunhas de Jeová mantêm suas reuniões abertas ao público. Qualquer pessoa pode entrar num salão do reino, assistir, fazer perguntas e até discordar. Não há cobrança, nem coerção. Só há convite, e liberdade para aceitar ou recusar. Tal como Jesus, elas dizem: quem quiser, venha. Apocalipse 22:17. Parte 10. Conclusão: seita ou ministros de Deus. Desde o início deste vídeo, buscamos uma resposta honesta e fundamentada à pergunta: as testemunhas de Jeová são uma seita, no sentido negativo e destrutivo do termo, ou são ministros de Deus que seguem fielmente os ensinamentos bíblicos? Para responder, investigamos o conceito de seita sob múltiplas perspectivas: histórica, social, bíblica e institucional. Vimos que o termo seita é carregado de conotações perigosas, grupos manipuladores, líderes carismáticos autoproclamados como divinos, práticas destrutivas e isolamento social. Por outro lado, também exploramos como os primeiros cristãos foram acusados de pertencer a uma seita, de subverter a ordem e de espalhar ideias radicais. Jesus Cristo foi chamado de perturbador, blasfemo e instrumento de Satanás. Seus seguidores foram perseguidos,
presos e caluniados, não por serem destrutivos, mas por viverem de forma diferente. Essa mesma lógica parece se repetir na história moderna das testemunhas de Jeová. O que a evidência mostra? Com base nas informações analisadas, elas não têm um líder carismático ou infalível. Sua liderança é colegiada, humilde e centrada em Jesus Cristo como cabeça da congregação. Não praticam manipulação mental. Convidam ao estudo livre da Bíblia e encorajam o uso da razão. Não se isolam da sociedade. Vivem, trabalham e estudam no meio comum da população, respeitando as leis e promovendo o bem. Não impõem sua fé. Oferecem conhecimento bíblico com cortesia e aceitam quando alguém não está interessado. São reconhecidas por sua conduta ética. São descritas como pacíficas, ordeiras e solidárias, até mesmo por críticos e observadores neutros. Baseiam sua fé unicamente na Bíblia. Não seguem tradições humanas ou dogmas criados por concílios posteriores. Por que causam desconforto? Talvez o verdadeiro problema com as testemunhas de Jeová seja sua coerência. Elas vivem o que pregam. E num mundo onde a religiosidade muitas vezes se acomoda à cultura popular ou aos interesses políticos, esse compromisso com princípios bíblicos pode ser incômodo. Recusam-se a celebrar feriados sem base bíblica. Mantêm-se neutras em questões políticas. Recusam transfusões de sangue por convicção. Pregam com perseverança que o atual sistema será substituído pelo reino de Deus. São fiéis a essas crenças mesmo quando isso lhes custa discriminação, prisão ou até perda de bens e liberdade. Essas escolhas podem ser impopulares. Mas seriam elas sinais de fanatismo? Ou seriam indícios de fé autêntica, como a que movia os primeiros cristãos? A resposta. Com tudo isso em mente, a resposta à pergunta que dá título a este livro parece evidente. Não, as testemunhas de Jeová não são uma seita. Elas são ministros de Deus. Cristãos que se esforçam para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente da sociedade moderna. Sua fé é ativa, mas não agressiva. É firme, mas não fanática. É diferente, mas não destrutiva. É, acima de tudo, baseada na Bíblia, o mesmo fundamento que sustentou os seguidores de Cristo no primeiro século. Assim como nem todos entenderam Jesus na sua época, nem todos entenderão as testemunhas hoje. Mas para os que desejam conhecer a verdade sem preconceitos, as portas continuam abertas. Os salões do reino são acessíveis, as publicações são gratuitas, e o convite é sincero: venha, examine, e tire suas próprias conclusões. Como disse Jesus: se permanecerdes na minha palavra, sois realmente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:31 e 32.